Vocês já sabem o que aconteceu com o Monark, né? O último vídeo que eu vi do Monark, onde ele aparece na internet, ele estava conversando com um brigadeiro ao vivo, parece que ele estava um pouco fora de controle, e todo mundo sabe que o Monark não anda muito bem das ideias, né? Uma coisa pra você. Você entende hoje que o Brasil não existe mais? Não existe Brasil. O Brasil, ele foi sequestrado por um grupo de crime organizado que é financiado pelo tráfico de drogas, entendeu? E eles romperam a Constituição, e eles usam um cara que pertence ao crime organizado, que hoje é membro do Supremo Tribunal Federal, pra ser o ditador do país onde você vive, cara. Você consegue perceber essa realidade ou você está vivendo no mundo da Barbie? Infelizmente, ele se encontra em uma situação muito ruim. Ele precisou fugir para os Estados Unidos por conta de uma perseguição, por conta de algumas decisões judiciais. E hoje eu quero trazer uma dessas decisões para mostrar para vocês. Qualquer pessoa tem acesso a essa decisão, basta pesquisar aí a respeito de decisão monocrática do STF em desfavor do Monark, que você vai ver aí a íntegra dessa decisão tranquilamente na internet. Eu quero apenas ler essa decisão junto com vocês, para que vocês entendam por que o Monark está nos Estados Unidos e por que ele está tão revoltado com algumas posturas que o nosso Poder Judiciário tem tomado aqui no nosso país, tá certo? Então não quero enrolar muito não, nós já vamos ler a decisão aqui. E se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para ser notificado sempre que houver a publicação de um novo vídeo nesse canal, porque toda semana eu trago conteúdo jurídico para você. Ah, e falando nisso, eu ainda vou comentar a respeito da decisão naquele processo movido pelo Flávio Dino, ministro da Suprema Corte, contra o Monark, onde ele foi condenado e tudo mais. Eu quero comentar com vocês a respeito daquela decisão também. Mas hoje vamos analisar aqui a decisão do STF. Decisão essa proferida pelo nosso ministro Alexandre de Moraes em desfavor do Monark, onde a equipe jurídica do Monark tenta um agravo regimental para tentar de alguma forma minimizar os efeitos dessa decisão, mas o ministro negou provimento a esse recurso também. E o bom dessa decisão é que ela traz um histórico daquilo que foi decidido no processo e eu vou analisar agora junto com vocês, tá certo? Então me acompanha aqui na tela do meu computador. Se trata do inquérito número 4.923, tá? Do Distrito Federal, que tem por relator o ministro Alexandre de Moraes, e esse daqui é o nome do nosso Monark. O nome dele é Bruno, eu não vou expor aqui o sobrenome dele, nem nada do tipo, mas se você quiser dar uma olhada nessa decisão na íntegra, sem nenhum tipo de censura, procura aí na internet que você acha facilmente. Vamos analisar juntos essa decisão aqui. O senhor ministro Alexandre de Moraes, relator, eis o teor da decisão agravada. Vamos lá dar uma olhada nessa decisão que foi agravada pela equipe jurídica do Monark, pra gente entender do que se trata esse processo. Olha só, não há no ordenamento jurídico direito absoluto à liberdade de expressão, ou seja, como bem enfatizou o ministro Edson Fachin, não há direito no abuso de direito. É uma citação da ADPF número 572 do relator Edson Fachin, publicado isso no ano de 2021. Perfeito. De modo que não se pode utilizar um dos fundamentos da democracia, que é a liberdade de expressão, para atacá-la, para atacar a própria liberdade de expressão, né? O sistema imunológico da democracia não permite tal prática parasitária, que deverá ser sempre coibida à luz das práticas concretas que visam atingir a integridade do processo eleitoral. Beleza. Nesse contexto, tenho reiteradamente enfatizado que a Constituição Federal consagra o binômio liberdade e responsabilidade, não permitindo de maneira irresponsável a efetivação do abuso do direito no exercício de um direito constitucionalmente consagrado, não permitindo a utilização da liberdade de expressão como escudo protetivo para a prática de discursos de ódio. É isso daqui que é bastante subjetivo, né? Antidemocráticos, ameaças, agressões, infrações penais e toda sorte de atividades ilícitas. É aquele negócio, né? Você tem a liberdade de expressão como princípio fundamental da nossa República Federativa do Brasil, mas essa liberdade de expressão não pode ser usada como subterfúgio para a prática de atos ilegais, né? Porque aí nesse caso vai ser só pesado ali os direitos e garantias fundamentais para verificar a eliminação daquele mais gravoso. Neste caso, a decisão deixou clara que a liberdade e a responsabilidade, estando como um binômio dos princípios constitucionais, devem ser sopesados dessa forma. Mas nós vamos analisar o teor dessa decisão também, tá? Olha a citação que ele faz. Liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Liberdade de expressão não é liberdade de destruição da democracia, das instituições e da dignidade e honra alheias. Liberdade de expressão não é liberdade de propagação de discursos mentirosos, agressivos, de ódio e preconceituosos. Então, aqui essa decisão deixa claro que você não pode usar da sua liberdade de expressão para propagar discursos mentirosos. Mas quem que vai julgar a mentira ou a verdade a respeito desses discursos? É aqui que é o detalhe, né? Você não pode também usar da sua liberdade de expressão para a propagação de discursos agressivos, discursos de ódio e discursos preconceituosos. Esse é o teor central dessa decisão. Conforme relato, diante de uma primeira violação, foi determinada a imposição de medida cautelar em face do Monark, consistente na abstenção de publicação, promoção, replicação e compartilhamento das notícias fraudulentas, fake news, objetos da presente investigação, sob pena de multa diária de R$10 mil em caso de descumprimento, bem como a sua
oitiva. Então houve uma primeira violação, de acordo com essa sentença aqui, por parte do monarca, porque, de acordo com o STF, ele divulgou notícias fraudulentas. Aí a própria justiça pediu para ele se abster de fazer essa publicação e ele violou essa abstenção, ou seja, ele fez novamente. Ao ser ouvido em sede policial, o investigado fez questão de consignar expressamente o seu intuito de desrespeitar a decisão judicial proferida. Eu acredito aqui que o monarca tenha seguido aquela linha de que uma decisão judicial, quando ela é ilegal, ela não deve ser respeitada. Deixa eu ver mais ou menos o que ele disse aqui na oitiva para ver se isso se concretiza. Vamos lá. Que, perguntado se após tomar conhecimento da referida decisão judicial, utilizou-se da plataforma Rumble a partir da criação de uma nova conta para divulgar notícias acerca da situação do STF ou do TSE, respondendo que não recebeu nada oficialmente informando que não poderia mais criar canais ou falar algo na internet. E mesmo que tivesse sido informado da referida decisão, informa que não teria cumprido, pois consideraria uma decisão inconstitucional. Então é aquilo que eu imaginei que seria a opinião dele mesmo, porque o Poder Judiciário determinou que ele não fizesse esse tipo de publicação e ele, considerando essa decisão inconstitucional, fez mesmo assim. Basicamente foi isso. Que após a decisão judicial, criou um link novo para continuar trabalhando na plataforma Rumble. Ok. Ao confirmar o seu intento, vieram aos autos novos relatórios técnicos encaminhados pela Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do Tribunal Superior Eleitoral, que atestam sua intenção deliberada de violar a determinação judicial, ao registrar novos pronunciamentos por parte do investigado em evidente desrespeito à medida cautelar imposta, divulgando notícias fraudulentas acerca da situação da Suprema Corte e do Tribunal Superior Eleitoral, evidenciando sua resistência em respeitar a ordem imposta. Segue trechos da fala. Vamos lá, vamos ver qual foi a postura do monarca nessa oitiva. Trechos. A maior rede de rádio e televisão da direita está sendo perseguida até a morte. Isso daqui é o monarca dizendo, tá? Ao falar da fuga de patrocinadores da Jovem Pan em função de pressões sociais promovidas pelo grupo Sleep Change, que combate a desinformação, o monarca comenta que muitos patrocinadores teriam abandonado a emissora por medo de serem perseguidos pelo Xandão. Adiante diz que o que fazem com a Jovem Pan é exatamente o que fazem com ele, perseguindo todos aqueles que ousem denunciar a máfia que se instalou no poder. Completa que o crime da Jovem Pan é pensar diferente da máfia que toma conta do Estado. Essas foram as declarações do monarca. Olha só o trecho. O monarca começa lendo uma reportagem conforme a qual analistas do direito, ouvidos pela Gazeta do Povo, apontam irregularidades no julgamento na ação de investigação da Justiça Eleitoral Presidencial. Ao comentar a matéria, o monarca diz: os caras estão levando um processo no TSE dizendo que Bolsonaro não pode desconfiar das urnas. Não pode. O Bolsonaro tem que confiar cegamente nas urnas. Ué, e outra, o presidente não pode reunir embaixadores de outros países? Afinal, Bolsonaro era presidente ou não do país? Porque se ele é presidente, supõe-se que ele tenha direito de reunir embaixadores ou não? Vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros. Os caras querem tirar o Bolsonaro do jogo, é isso. E não importa o processo. É a mesma coisa que estão fazendo com Donald Trump lá nos Estados Unidos. Perseguindo ele, prendendo o cara e tudo mais. Eles estão fazendo isso porque existe uma máfia que controla parte do Estado, aparentemente, e essa máfia não deseja o Bolsonaro, olha só. É um empecilho o Bolsonaro concorrer novamente à presidência. Então eles vão inventar uma desculpa jurídica, da mesma forma que eles fizeram com Dallagnol, para tirar os seus oponentes políticos do páreo. É isso que está acontecendo, é perseguição política clara. Qual é o medo do Bolsonaro se reeleger? E por que eles estão passando por cima da lei para garantir que isso aconteça? É estranho isso, não é algo de país sério. Esse foi o trecho do monarca, né, que ele publicou na internet. Outro trecho. Eu não quero fugir do país, eu quero lutar aqui e provar que dá pra vencer. Na primeira oportunidadezinha, o Xandão dá o seu piti autoritário lá e eu tenho que pôr meu rabo entre as pernas e sair correndo pros Estados Unidos? Que porra é essa? Já estamos aceitando que ele é o Senhor Todo-Poderoso, Deus das instituições, capaz de ignorar a Constituição, e a mim, cidadão comum, não resta mais nenhuma esperança a não ser fugir? Estou gastando uma grana com o advogado para poder falar o que eu quiser, pensar o que eu quiser sobre o processo eleitoral e sobre a conduta do TSE nas eleições. E o próprio Alexandre de Moraes, ele não é acima das críticas, ele não é o nosso imperador, e eu não vou agir como se ele fosse, muito pelo contrário, eu vou peitar essa porra. Se eu for fugir, é só em última escolha, quando o Brasil já acabou. Olha só mais trechos. Pega 5 general, pega todos general, vai no gabinete do Alexandre de Moraes e dá a voz de prisão. Fala assim: você rompeu com a Constituição. Comandante, não, eu não iria. Muitas decisões que o sistema brasileiro tomou acabaram só acirrando mesmo, né? O próprio Bolsonaro é culpado disso. Ele teve uma puta oportunidade de libertar o país de verdade, mas preferiu ficar num jogo de poder com o Alexandre de Moraes, quando, na verdade, foda-se o Alexandre de Moraes, foda-se o poder do Bolsonaro e os filhos dele. Isso aqui é um país de 220 milhões de pessoas. E não é possível que a gente vá, por mesquinharia dos políticos,
continuar atrasados no mundo. O entrevistado sugere um complô para a eleição de Lula, dizendo: a grande razão para tirarem o Lula da cadeia e botarem ele para ser candidato é que o Bolsonaro ia ganhar a eleição. O único que poderia vencer o Bolsonaro é o Lula. E então o Monark mais uma vez sugere fraude eleitoral, dizendo: ou pelo menos parece que venceu, né? Breve descrição, mais uma vez. Monark diz que o Estado brasileiro persegue oponentes políticos e nesse contexto exemplifica dizendo que o Xandão mandou a Polícia Federal me interrogar por ter uma opinião. Vou ser interrogado porque eu não confio nas urnas. Rindo. E segue afirmando, ou seja, existe uma opinião proibida no Brasil. Hoje em dia, uma opinião proibida. Isso aí é coisa de Coreia do Norte. É na Coreia do Norte que você é proibido de falar o que você pensa, tá ligado? O entrevistado continuou, completa. Só que, ao contrário disso, o ministro Alexandre de Moraes e o TSE, de uma maneira geral, e até o STF, né, se omitiram. E pelo contrário, quem levantava qualquer suspeita era bloqueado, era preso, era isso e aquilo. Então, assim, eu acho que isso gerou uma instabilidade muito grande. Voltando à questão da eleição, o entrevistado diz: eu não gosto de dizer foi fraudada. Não foi fraudada. Não, eu gosto de dizer assim, deveria ter havido por parte do TSE uma iniciativa de pacificar o país. Isso não foi feito, não foi explicado. E nós estamos rolando para baixo do tapete. Isso pode ter consequências muito graves, institucionais. Monark toma a palavra para dizer: quando um ministro ignora a Constituição, isso deveria ser crime contra a pátria. Como se ignora a Constituição, cara? Como assim? Não faz sentido nenhum num país sério. Um ministro do Supremo ignora a Constituição? Como é possível? Não deveria ser possível, pô. O entrevistado comenta que, num regime presidencialista, o medo deveria ser de um executivo forte dar um golpe. A Constituição e todas as leis estão preparadas para evitar um golpe do presidente da República e nada é feito. Não existe mecanismo para se evitar um golpe do judiciário. Isso daqui foi o que o Monark falou, que foi considerado agressivo ou até mesmo criminoso por parte do Poder Judiciário, principalmente o STF. Não satisfeito, o Monark prossegue em seu intento delitivo. No dia 10/7 de 2023, publica nova entrevista com mais de 3 horas de duração sob o título Monark Talks 190. Desta feita, tendo como entrevistada a pessoa de Alan dos Santos, na rede Rumble, e também uma versão menor no canal YouTube, em que volta a proferir novos ataques à Suprema Corte. Aí aqui tá o link do vídeo no Rumble e aqui o link do vídeo no YouTube. Se você quiser ter acesso a esse material, se ainda estiver no ar, obviamente, procura essa decisão aí na internet que você vai achar facilmente e vai ter acesso ao link, tá certo? Olha aqui, as condutas do investigado consubstanciadas na produção, mesmo ciente da decisão judicial proibitiva de conteúdo vedado e sua publicação em diversos perfis nas redes sociais mencionadas, caracterizam nova e grave violação à ordem jurídica. E mais, evidenciam que o investigado está deliberadamente violando decisão da Suprema Corte, a ponto de seu comportamento ganhar a atenção da imprensa, como se verifica pelas manchetes, com perfis bloqueados pelo STF, Alan dos Santos e Monark descumprem decisão judicial em podcast. Portal O Globo, em 2023. Com perfis bloqueados, Alan dos Santos e Monark ignoram decisão de Moraes. Some-se a isso nova notícia veiculada, conforme já relatado, no sentido de que Monark estaria burlando mais uma vez as regras de moderação da plataforma de distribuição de conteúdo Spotify para não somente divulgar seu podcast, mas também oferir lucros com o conteúdo através da monetização. Então o STF deu uma ordem para que o Monark não falasse a respeito mais do STF, o Monark continuou falando e a decisão considerou isso uma desobediência, né? A criação de novos perfis se revela como um artifício ilícito utilizado para produzir e reproduzir conteúdo que já foi objeto de bloqueio nesses áudios. Então o STF já bloqueou esse tipo de assunto, não pode falar sobre esse assunto mais. Mas mesmo assim, o Monark veiculou e comentou a respeito desse assunto novamente, veiculando novos ataques, olha só, violando decisão judicial, o que pode caracterizar inclusive o crime de desobediência. Se o STF proibiu falar a respeito desse assunto, você não pode falar, senão você pode incorrer no crime de desobediência. Assim se torna necessário, adequado e urgente a interrupção da propagação dos discursos com conteúdo de ódio, subversão da ordem e incentiva a quebra da normalidade institucional e democrática, através de novo bloqueio de contas em suas redes sociais, com o objetivo de interromper a lesão ou ameaça de direito. Agora que tá o detalhe, né? Como que nós julgaremos o que seria propagação dos discursos com conteúdo de ódio, subversão da ordem e incentiva a quebra da normalidade institucional e democrática? Como que nós vamos fazer essa análise de mérito, né? O STF já fez em relação ao Monark, já aplicou a decisão e agora resta a ele apenas obedecer. Caso ele venha comentar a respeito disso em nova plataforma na internet, ele pode incorrer no crime de desobediência, né? Verifico ainda que o descumprimento da medida cautelar ocorreu, pelo menos, desde o mês 6 de 2023, data dos relatórios do TSE, e do mês 7 de 2023, data da publicação na plataforma Rumble, e persiste até o presente momento, ocorrendo a manutenção do discurso antidemocrático nos perfis mencionados por 30 dias. O que seria discurso antidemocrático, pessoal? É isso daqui que tem que entrar em debate, tá? Considerada a multa diária fixada
dada, na presente data, é exigível a sanção pecuniária no valor total de R$300 mil em desfavor do monarca. R$300 mil é uma grana, né? Diante do exposto, aplico a multa no valor de R$300 mil ao monarca em razão do descumprimento da decisão judicial nos termos da fundamentação que ele já fez aqui em cima. Determina a expedição de ofício ao Banco Central do Brasil para que proceda ao bloqueio imediato do valor correspondente ao montante integral da multa, eventualmente existentes em contas e aplicações financeiras em seu nome. Então aplica a multa e já bloqueia, né? Determina ainda que de ofício conste que as instituições financeiras deverão fornecer os extratos completos do dia 27/7/2023. Transparência aqui nas contas, né? Determina ainda as empresas provedoras abaixo, quais que são? Rumble, que no prazo de 2 horas procedam ao bloqueio dos canais, perfis, contas abaixo discriminadas, sob pena de multa diária de R$100 mil, com o fornecimento de seus dados cadastrais a esta Suprema Corte e a integral preservação do seu conteúdo. Rapaz. Basicamente, o monarca ele foi proibido de existir na internet por meio dessa decisão, né? Deverão as plataformas ainda, olha só, suspender imediatamente o repasse de quaisquer valores oriundos de monetização dos serviços usados para doações, do pagamento de publicidade e da inscrição de apoiadores e advindos de monetização oriunda de lives, inclusive as realizadas por meio de fornecimento de chaves de transmissão aos canais perfis acima indicados. Todos esses links que ele mostrou aqui. Suspender também o repasse de quaisquer valores oriundos de monetização dos serviços usados para doações, do pagamento de publicidade, de inscrições de apoiadores e advindos de monetização oriunda de veiculação de propaganda intitulada Monarch Talks. E indicar de forma individualizada os valores oferidos pelos canais, perfis e páginas referidos acima, com relatórios a serem apresentados em 5 dias. Caramba, então tem que ser cumprido isso daqui em 2 horas, sob pena de multa diária de R$100 mil. Salgado, né? Bem salgado isso aqui. Vamos continuar. Verifico que em suas razões recursais, o recorrente não apresentou qualquer argumento minimamente apto a desconstituir os óbices apontados. Então aqui a defesa, o corpo jurídico do monarca tentou de todas as formas contornar essa situação, mas o STF simplesmente considerou que essas razões recursais não apresentou argumento minimamente apto a desconstituir os óbices apontados aqui. Então ele simplesmente não considerou nada da defesa do monarca. Não bastasse, a criação de novos perfis se revela como um artifício ilícito utilizado para produzir e reproduzir conteúdo que já foi objeto de bloqueio nesses autos. Você não pode falar a respeito desses assuntos, mas se você criar novos perfis para falar a respeito desses assuntos proibidos, o STF com certeza vai ordenar a suspensão, o bloqueio de todos esses perfis, né? Veiculando novos ataques, violando decisão judicial, o que pode caracterizar inclusive o crime de desobediência que ele já falou lá em cima. Assim se torna necessária, adequada e urgente a interrupção da propagação dos discursos com conteúdo de ódio, subversão da ordem e incentivo à quebra da normalidade institucional e democrática através de novo bloqueio de contas em suas redes sociais com o objetivo de interromper a lesão ou ameaça a direito, inclusive possível aplicação de multa em razão do verificado descumprimento da medida cautelar imposta, tendo em vista a manutenção do discurso antidemocrático nos perfis mencionados por 30 dias. Nesse contexto, não há reparo a fazer o entendimento aplicado. Diante do exposto, nega provimento ao agravo regimental. Esse é o voto. É isso. Então é isso. É por isso que o monarca está fugido lá para os Estados Unidos, né? Com certeza ele está com medo de voltar para cá, porque ele vai fazer o que aqui? Com todas as contas bloqueadas, ele vai movimentar valores como? Com todas as suas redes sociais bloqueadas e suspensas, como que ele vai trabalhar se o trabalho dele é na internet? Então não faz sentido ele ficar aqui mesmo. É por isso que o monarca está numa situação tão degradante. Tem até alguns amigos dele dizendo que ele está passando por uma situação muito difícil, uma situação emocionalmente instável e tudo mais, mas isso é justificável diante de todas as circunstâncias nas quais ele está inserido, né? Eles estão se fudendo, estão morrendo no hospital, porque o SUS não atende, tá ligado? A vida não é uma maravilha pra todo mundo, cara. E o que você tá conseguindo fazer, cara? Da hora que tá boa pra você a vida, tá ligado? Que bom, eu fico feliz por você e pela sua família. Mas tem 200 milhões de pessoas que estão vivendo na porra da ditadura e é 1% da população que tem a sua qualidade de vida, cara. Concordo. E aí, quando você é um beneficiado da sociedade, que vive no sistema, se dando bem, falando daqueles caras que estão se fudendo e lutando contra, falando que nós estamos errados de lutar e você tá certo de ficar no bem bom. É isso. Caralho, é isso que você tá falando.
Quero saber o que você acha disso tudo. Qual que é a sua opinião a respeito desse caso? O STF considerou que o monarca praticou aqui um crime de desobediência, porque ele publicou novamente falas que colocam em dúvida a atuação do TSE e também do STF, e o STF considerou isso como uma prática antidemocrática. Eu quero saber a sua opinião. O que você acha a respeito disso? Deixa aqui nos comentários pra gente discutir esse assunto, porque essa discussão parece não ter fim. E se você gostou do assunto do vídeo de hoje, deixa o seu like, tá? Se inscreva no canal e assine o sininho pra você ser notificado sempre que houver a publicação de um novo vídeo, porque toda semana eu trago conteúdo jurídico aqui pra você, tá certo? Eu te espero na publicação do próximo. Um abraço e até lá.